Não é novidade para ninguém que quando a gente fala em bolsonarismo, automaticamente você já pensa em criminoso. Até porque bolsonarismo e crime são sinônimos. E dessa vez o chororô tá grande, meu amigo. O ex-apresentador Luiz Ernesto Lacombe criou um canal no YouTube chamado Revista Timeline e que teria colocado ali o Alan dos Santos como um dos funcionários da revista Timeline. O que aconteceu? Como existe uma proibição para que o criminoso foragido internacional Alan dos Santos tenha redes sociais, o canal do Luiz Ernesto Lacombe caiu e ele foi choramingar nas redes sociais. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque é evidente que essa corja de indivíduos que amam o crime e se lambuzam com os criminosos não vão explicar para vocês o porquê que o canal desses canalhas caíram aqui no Brasil. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, não é novidade para ninguém que quando a gente fala sobre Bolsonaro e bolsonarismo, o que a gente associa logo é o quê? Crime, desonestidade, mentira e desinformação. E se vocês têm uma memória que não é tão curta como eu não tenho uma memória curta, vocês vão lembrar que lá em 2021, o ministro Alexandre de Moraes, junto com o STF, decidiram bloquear as contas do Alan dos Santos nas redes sociais, impedir os repasses, inclusive financeiros, que ele teria de receber dessas plataformas, além também de bloquear repasses públicos que o Alan dos Santos também recebia estranhamente de doação de algumas figuras. Naquela época, lá em 2021 ainda, o ministro Alexandre de Moraes também ordenou a prisão preventiva do criminoso foragido internacional Alan dos Santos, que, segundo informações de bastidores da política, teria se evadido do Brasil, fugido, com a ajuda do clã Bolsonaro. E é o que aconteceu. De lá pra cá ele já criou redes sociais em diversas oportunidades, mais de uma vez ele descumpriu decisões do ministro Alexandre de Moraes que ele não poderia ter rede social e sempre acabava tendo a rede social derrubada. Tanto que se vocês lembrarem, naquele piti que o bilionário nazista Elon Musk teve ano passado com a justiça brasileira, um dos motivos foi justamente que ele não queria seguir a determinação legal de suspender a conta do Alan dos Santos no Twitter e também de suspender a conta do Terça Livre no Twitter. Algo que está sendo acompanhado por quem acompanha a justiça brasileira de pelo menos o ano de 2021. E é o que aconteceu. O gênio Luiz Ernesto Lacombe criou um canal no YouTube chamado Timeline, onde ele fala sobre política, segundo ele, fazendo aquelas análises freestyle, né, chupando as bolas do Bolsonaro e dizendo que o Lula é o capeta, é o Lúcifer e tudo mais. E aí, para quem não consegue entender, essa galera toda é financiada por dinheiro que geralmente vem do pessoal do agro, porque não tem como gente medíocre como o Lacombe, que o seu último grande trabalho foi na Rede TV, com todo o respeito a quem trabalha na Rede TV, mas uma figura que já esteve na grande mídia, né? Quando eu falo grande mídia, Globo, por exemplo, Band, e acabar na Rede TV, é geralmente alguém que está ou em início de carreira ou em queda na carreira, né? Porque quando você está em início da carreira, você começa geralmente em veículos menores até ascender para veículos maiores. Quando você está em tese, em decadência na carreira, você sai dos veículos maiores para os veículos menores. Nada contra quem trabalha na Rede TV, né? Eu tenho seguidores, inclusive, que trabalham lá, tenho amigos que trabalham lá, mas é a lógica de como funciona a comunicação. E é evidente que tanto a Globo quanto a SBT, ou melhor, a Bandeirantes, são maiores que a Rede TV. Dito isso, o que teria acontecido? O Luiz Ernesto Lacombe criou um canal chamado Timeline, e que mantém inclusive perfis no Twitter, no Instagram, no YouTube, e decidiu convidar o criminoso internacional foragido, Alan dos Santos, para apresentar um programa com ele. O que aconteceu? A justiça brasileira, ao tomar conhecimento de que o criminoso, o bandido, foragido internacional, Alan dos Santos, fazia parte do núcleo fixo de um canal no YouTube, decidiu suspender o canal. Por quê? Porque ele não pode ter redes sociais. E se ele está como quadro fixo do programa, ele não é meramente um convidado que deu entrevista, como já aconteceu em alguns podcasts que ele acabou dando entrevista, e os podcasts, por exemplo, não caíram. Por aí você vê que não tem censura aplicada ao Lacombe. Ele decidiu dizer que o Alan dos Santos é um dos apresentadores. E é o que acabou acontecendo. O canal dele no Brasil caiu, mas fora do Brasil você consegue acessar, então não existe censura, é cumprimento de decisão judicial. E o próprio site da tal Timeline, que a gente vai entrar aqui agora, ó, Timeline. O site da Timeline está funcionando. Deixa eu só ver se eu encontro aqui esse tal site da Timeline, né? Que eu acho que é timeline.com, será que é isso? Timeline.com, deixa eu ver se é isso aqui. Na verdade, timeline.com é outra coisa. Deixa eu ver se é .com.br. Então, o site da Timeline, segundo inclusive as informações que constam aqui em alguns veículos da mídia,
está no ar, né? Está funcionando. Não é timeline.com não, acho que é Revista Timeline. Deixa eu ver se é isso aqui. Revista Timeline. Vamos ver se a gente consegue acessar com o título da Revista Timeline. Tá aqui, Revista Timeline. O site da Revista Timeline está funcionando. Tá aqui. O site está funcionando. Não tem censura nenhuma. Inclusive, o que você está fazendo, inclusive, senhor Luiz Ernesto Lacombe, também é crime, porque você está agindo de forma intencional e colaborativa com o criminoso internacional Alan dos Santos. Não tem censura nenhuma. Censura pra gente tapada como você era ir pro Chilindró. Porque bandido que apoia golpe de Estado tinha de estar na cadeia. A maioria de vocês são tão fodões, tão lutadores em defesa da ditadura brasileira que simplesmente foge do Brasil porque a maioria comete crime e sabe que se ficar aqui vai ser punido. Por quê? Porque aqui, meu patrão, a lei funciona. Então você já tá vendo aqui que essa balela de censura não existe porque o site, que não é uma rede social, está no ar. Tá aqui, ó. O site deles está no ar. E aí quando você acessa aqui o material que está publicado na revista Fórum, tá aqui, ó. Revista dos extremistas Lacombe e Alan dos Santos é bloqueada nas redes sociais. Dirigida por figuras bolsonaristas que disseminam toneladas de ódio na internet, no perfil no X, Instagram e YouTube, foram tirados do ar por determinação da Justiça. Os perfis da revista Timeline, uma publicação dirigida por extremistas bolsonaristas Luiz Ernesto Lacombe e Alan dos Santos, este último foragido da Justiça brasileira, que vive escondido nos Estados Unidos. Inclusive eu quero saber se o Laranjão vai expulsar esse bandido de lá, né? Já que ele tá colocando para fora dos Estados Unidos todos os bandidos que são imigrantes, né? Este último foragido da Justiça brasileira, escondido nos Estados Unidos, foram removidos das redes sociais nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, após uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O site da Timeline segue dentro da normalidade, acessível para qualquer internauta, o que coloca por terra a tese alardeada por eles de que tem censura. Tá aqui a página. Aqui, eu vou atualizar de novo para vocês verem, ó. Aí, ó, aqui tá a página. Aqui, ó. Você consegue abrir a matéria, que ele disse que foi censurado. Tá aqui. Tá tudo funcionando. Por que, Carlito, que a página caiu? Porque o senhor Alan dos Santos não pode ter redes sociais no Brasil. E o senhor Luiz Ernesto Lacombe, ao dar espaço para ele no veículo de mídia dele como apresentador, ele reconhece que o Alan dos Santos faz parte do projeto do canal do YouTube, do projeto do Instagram, do projeto do X, e isso faz com que a determinação que a justiça brasileira já teve de que ele seja punido, o Alan dos Santos, seja aplicada também ao senhor Luiz Ernesto Lacombe no Brasil. Tanto que tá aqui, ó, Alan dos Santos desafia STF e mantém contas em redes sociais. Isso aqui foi um material publicado ainda pela redação do antagonista, mostrando que já quando se tinha no passado determinação de que o Alan dos Santos não poderia ter redes sociais, ele continuava mantendo redes sociais. O clube chegou até a criar um perfil, se não me falha a memória, no Xvideo, tá? E o ministro Alexandre de Moraes tinha bloqueado as redes sociais dele desde 2021. Ano passado se teve, inclusive, um pedido de prisão preventiva decretada de novo contra o Alan dos Santos e o Oswaldo Eustáquio, que inclusive se encontram fora do país, né? O Oswaldo Eustáquio, nesse momento, na Espanha, e que inclusive está com pedido de extradição engatilhado. A Justiça da Espanha já convocou ele para prestar depoimento, porque vai acatar o pedido de extradição do criminoso internacional foragido também, Oswaldo Eustáquio, para que ele seja extraditado da Espanha para o Brasil. E o Alan dos Santos, que teria cometido diversos crimes, como vocês sabem aqui, tá? Teve as redes sociais suspensas por violação da legislação brasileira. Então, para vocês aí, bolsonaristas, que vivem gritando que tudo é censura, vocês precisam aprender a separar duas coisas, tá? O que é censura, que é o que a maioria dos bandidos que vocês apoiam faz. Basta ver o processo que eu estou sofrendo do senhor Abílio Brunini, que virou prefeito de Cuiabá. Divulguei neste canal aqui uma matéria divulgada pela Band local lá no Mato Grosso e também por veículos da mídia local de outros segmentos, falando sobre supostas denúncias envolvendo o Abílio Brunini e envolvendo, por exemplo, a família do Abílio Brunini, que supostamente teriam cargos ali em órgãos ligados à Assembleia Legislativa, né, ao Poder Legislativo no estado do Mato Grosso, mas que não ocupavam o cargo efetivamente, não trabalhavam, recebiam sem trabalhar. Fiz um vídeo, citei as fontes de onde estava sendo tirado o material, não imputei crime nenhum ao medíocre Abílio Brunini, mesmo assim ele decidiu me processar, exigindo que eu tirasse o vídeo da internet e, para surpresa, meu amigo, de ninguém, a Justiça do Mato Grosso me condenou. Primeiro, o juiz notificou o advogado errado da minha defesa, não notificou o advogado correto.
Fez a audiência, como eu não compareci porque eu não fui intimado, eu perdi a revelia. O meu advogado entrou em contato com a vara lá que fez a audiência, falou com o juiz que ele não tinha notificado a defesa, o juiz reconheceu o erro e simplesmente manteve a condenação. O juiz reconheceu o erro, disse que revogaria a condenação e marcaria uma nova audiência, já que foi um erro dele, e simplesmente ignorou, manteve a minha condenação para pagar R$ 8.000 ao Abílio Brunini. Aí a gente recorreu ao STJ, ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o juiz nem leu o pedido da minha defesa, manteve a minha condenação e ainda me ameaçou. Disse que se eu recorrer com a minha defesa, com argumentos que ele considera inapropriado, que eu vou receber uma multa que varia de 5% a 20%. Fica aqui o desafio, já que vocês são a favor da liberdade de expressão. E detalhe, o Abílio Brunini me processou, mas não processou a Band, que foi quem vinculou a matéria. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Estou recorrendo com o meu advogado, a gente vai recorrer no STF, por quê? Porque a gente já entendeu que no Mato Grosso, a gente viu algumas denúncias graves envolvendo o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul recentemente, envolvendo a justiça no estado, onde supostamente viu excelências do Poder Judiciário mato-grossense e sul-mato-grossense, onde supostamente, de acordo com investigações da polícia, existia a venda de sentença. E aí a gente vai recorrer ao STF, eu tenho certeza que a condenação vai ser revogada, porque já tem neste momento entendimento do STF que jornalista não pode ser condenado por processo movido por figuras, como é o caso do Abílio Brunini, por divulgar informação com denúncia. Eu só serei condenado se ficar provado que eu divulguei informação sabidamente falsa, algo que a matéria mostra que não era algo sabidamente falso, que eu não atribuí nenhum crime ao Abílio Brunini e que na matéria que eu divulguei, inclusive no meu vídeo aqui na época, o repórter da Band vai no local onde estaria a madrasta do Abílio Brunini dizendo que ela trabalhava como professora de espanhol, se não me falha a memória, e como locutora de uma rádio, sendo que ela tinha sido nomeada para um cargo público onde ela supostamente não trabalharia. E aí ele me processou sabendo que, infelizmente, o judiciário brasileiro, em algumas regiões do Brasil, está cheio da desgraça do bolsonarismo. Não é só nos estados, tá? A gente sabe que tem outros órgãos também. Basta ver o seu Augusto Nardes no TCU, basta ver o seu André Mendonça no STF. O que está acontecendo aqui é cumprimento de decisão da justiça. Eu tenho 100% de certeza que o STF vai revogar essa condenação quando chegar lá, porque eu não cometi nenhum tipo de crime. Mas em um cenário hipotético de eu ser condenado, o que é que eu vou fazer? Eu vou seguir a lei. Vou reclamar, vou questionar, mas eu vou seguir a lei, porque a lei é para ser cumprida. Decisão judicial, você questiona dentro da legalidade. Quando se esgotam os recursos, você cumpre o que se determinou e bola para frente. Pare de chorar Lacombe, pare de chorar Alan dos Santos, e eu quero que todos vocês sejam presos muito em breve, porque a cambada de vagabundos que financia o trabalho de canalhas como vocês é o que querem tentar golpe de Estado no Brasil. E como bom covardes, vocês fogem para fomentar golpe de Estado fora, porque existe, lamentavelmente, uma internacional de extrema-direita organizada que banca que criminosos como Alan dos Santos, que criminosos como Oswaldo Eustáquio, consiga ter estrutura fora do Brasil para fazer esse trabalho de ataque à democracia e de organização criminosa. Inclusive, só para que fique aqui um ponto claro também, né? O próprio Oswaldo Eustáquio também montou uma estrutura na Espanha. Quem é que banca o Oswaldo Eustáquio? A mesma pessoa que deve bancar o Lacombe, que deve bancar o Alan dos Santos, que deve bancar várias outras figuras ligadas à extrema-direita no Brasil e no mundo que falam sobre a política brasileira, porque eles são organizados. Compartilha esse vídeo, manda pro seu amigo bolsonarista aí que tá nesse momento chupando as bolas do Alan dos Santos, dizendo que, nossa, foi censurado, e conta a minha história pra ele e peça pra que ele desafie o Abílio Brunini em defesa da liberdade de expressão, de tirar o processo que ele moveu contra mim e contra vários outros comunicadores da internet que fizeram a mesma denúncia. Volto a dizer, ele não processou a Band, ele não processou os veículos locais que divulgaram as matérias. Ele processou a mim e a outros comunicadores. Então, se a informação é falsa, segundo ele, por qual motivo ele não processou quem vinculou a matéria? Porque nós repercutimos o material. E queria dizer que, olhando no seu olho aqui, viu, Abílio Brunini, não tenho medo de você, você não vai me intimidar, eu vou falar de você quantas vezes você for necessário, não adianta você pedir processo para me proibir de falar de você, que eu não vou ser proibido de falar de você, senhor Abílio Brunini. E mesmo que a justiça me proíba de falar de você, eu terei prazer de, sempre que tiver necessidade de citar seu nome, e se precisar pagar multa, a gente faz vaquinha aqui com os nossos seguidores, a gente se organiza aqui, mas você não vai promover, aí sim, uma censura no nosso canal, já que eu não posso nem falar o seu nome, nem falar sobre você.
Inclusive, se você quiser ajudar a gente, né, a pagar lá essa possível indenização que a gente pode ter ali a condenação pro Abílio Brunini, colabora aqui com o nosso Pix, ó. Basta apontar o celular para esse QR Code aqui, tá? Ou digitar esse endereço de Pix, ou historiadoroficial@gmail.com. A gente vai recorrer ao STF. Segundo o meu advogado, a taxa acho que em torno de R$ 500 que ele me falou para poder recorrer ao STF. Na outra vez que eu recorri à Justiça do Estado do Mato Grosso, eu tive de pagar 1.460 e poucos reais para o juiz simplesmente pegar que era para ele tomar uma decisão colegiada, já que a gente recorreu a um órgão colegiado. Então ele deveria distribuir para a turma para decidir de forma colegiada. Só que neste caso, ele foi e decidiu de forma monocrática. Carlito, você não explica que tem algumas decisões que podem ser tomadas de forma monocrática? Decisões liminares. Quando você tem uma decisão definitiva, a decisão definitiva ela passa pelo colegiado. E o que ele determinou não foi uma decisão liminar. Ao contrário, ele disse inclusive que se eu recorrer e que se os argumentos não forem aprovados por ele, que ele vai me dar uma multa de 5% a 40% do valor da indenização. Ou de 5% a 20% do valor da indenização, que hoje seria de R$ 8.000 para pagar o seu Abílio Brunini, que já mama nas tetas do Estado e que agora Carlito Neto irá pagar. Só vou dizer uma coisa para você, seu Abílio Brunini. Vou até dar uma diquinha aqui para lembrar para você que eu não sou um qualquer, que eu faço trabalho sério. Eu estou investigando um suposto gabinete que o senhor teve aí em Cuiabá, em uma determinada localidade que, segundo algumas fontes me passaram, supostamente não teria o tal gabinete. Não teria o tal gabinete. E pode ficar tranquilo que se eu for condenado, eu vou fazer questão de humilhar a Justiça do Mato Grosso por lamber as bolas de um político tão medíocre como você. O Estado brasileiro tem de estabelecer uma regra onde todos são iguais. E se eu tivesse cometido crime, eu teria aqui a maior tranquilidade do mundo para falar, não, eu cometi crime, realmente eu vou reconhecer aqui. Como eu citei algumas semanas atrás, acho que, não sei se foi no material que está para o membro, tá no material exclusivo para membros. Eu fiz um material aqui no canal há 3 anos atrás, onde eu troquei o nome de um político. Eu fui falar de um deputado e acabei trocando o nome pelo senador. Eu poderia simplesmente ligar para o advogado do senador, pedir, explicar para ele que eu sou disléxico, que eu só troquei os nomes, mas não. Ali eu errei, eu fiz uma retratação. Vocês nem devem saber disso. Porque eu fiz questão de me retratar. Falei, olha, eu troquei o nome, o vídeo claramente não é sobre o seu cliente, mas eu troquei o nome e eu queria fazer uma retratação. Porque quem faz um trabalho sério e correto é assim. Quando erra, reconhece. No caso do Abílio Brunini, não teve erro. Eu não imputei crime nenhum a ele, eu não acusei ele de nada, ao contrário. Eu repercuti matérias que foram vinculadas na mídia local. Inclusive com palavras ditas na boca da própria madrasta do Abílio Brunini. E não vai me calar, Abílio. Não vai. Tá? Não vai. Tem vários jornalistas aí que tem publicado, censurado pelo Abílio Brunini, isso pelo Abílio Brunini. Você não vai me censurar. Se eu for condenado para pagar a indenização a você, a gente faz uma vaquinha aqui, eu pago, no outro dia eu vou denunciar você quantas vezes eu achar que é necessário. Eu não fiz essa denúncia ainda, inclusive, do suposto gabinete que você teria e que supostamente não teria sido seu gabinete de atendimento aí em Cuiabá. Por quê? Porque eu quero humilhar gente que fica do lado de pessoas como Abílio Brunini. Eu não quero só falar, olha, você tá passando a mão na cabeça de um político medíocre. Não, eu quero mostrar que existem coisas talvez mais complexas do que muita gente imagina. Inclusive a própria justiça de Cuiabá, em Cuiabá e também no Mato Grosso, que decidiu me condenar por não cometimento de crime. Isso mesmo, não cometimento de crime. Só para vocês terem noção como a justiça do Mato Grosso está no nível de mediocridade neste momento tão elevada, basta ver as denúncias, né, de suposta venda de sentença no Mato Grosso do Sul, envolvendo vários indivíduos ligados ali ao judiciário, que tem a transcrição do trecho das conversas que o advogado do Abílio Brunini colocou na peça, tem coisas que eu não falei. E você vê que nem conferência eles fazem para ver se realmente está escrito o que eu disse ali ou não. Ó, palmas. E deixe de choro, porque do mesmo jeito que eu não concordo com o que o Abílio Brunini está fazendo, ele tem o direito de fazer, ele tem o direito de procurar justiça. Tenho o direito de procurar justiça. E se eu for condenado, eu vou pagar. Se a justiça determinar que eu tenho de sair das redes sociais, eu vou sair. Por quê? Porque a justiça vai entender que eu cometi uma conduta ilegal. E aí não importa se eu concordo ou se eu discordo, a gente tem de cumprir. Quanto ao Alan dos Santos, todo castigo para você é pouco. Eu acho, inclusive, que você nem deveria estar mais no mesmo plano, porque gente medíocre como você deveria ter passado para o inferno há muito tempo. Mas como quem julga o tempo das pessoas na Terra não sou eu, é Deus, enquanto muita gente lamentavelmente boa tem ido embora, muita desgraça ruim como vocês têm ficado aqui, mas é evidente que ninguém é eterno, né? Em algum momento essa leva de canalha vai pro inferno de vez e a gente vai ter um mundo melhor com certeza. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, se quiser colaborar com o nosso Pix, basta apontar o celular para esse QR Code aqui para a gente poder pagar nessa condenação caso aconteça.
envolvendo o caso do Abílio Brunini. E tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado. E manda pros seus amigos aí bolsonaristas esse vídeo. Porque aqui eu tô provando que o Alan dos Santos tem uma decisão judicial que impede que ele tenha canais no YouTube, que ele tenha redes sociais. E estou provando também que o Abílio Brunini está me censurando por vincular uma matéria da mídia local, que está no ar até hoje, inclusive, a matéria, tá? Porque ele não processou o veículo. Por que ele não processou o veículo, Carlito? Porque ele sabe que o veículo tem muito dinheiro para fazer frente a ele. Ele decide processar um comunicador popular, por quê? Porque ele usa recurso da Câmara, na época do processo, né, em tese, para poder se defender. E ele sabe que a gente precisa constituir advogado, gastar dinheiro para poder recorrer. Como eu disse, só para recorrer, após a minha primeira condenação, eu gastei R$ 1.467, eu acho, R$ 62. Para recorrer de novo agora no STF, dependendo do tipo de recurso que a gente vai pleitear, é mais uns R$ 500, segundo meu advogado. E isso porque eu não estou pagando advogado, porque eu estou sendo abraçado por um projeto que luta justamente contra a censura, promovida por políticos bolsonaristas que, em tese, viu, Abílio Brunini, em tese, supostamente, teriam cometido condutas entendidas como ilícitas, ou pessoas do seu entorno teriam cometido condutas ilícitas, e ao serem denunciados, simplesmente, ao invés de querer provar que a informação não é verdadeira, não, quer calar quem está fazendo a denúncia. Só para expor para vocês aqui a hipocrisia desse povo. Grande abraço, e como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.